Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yas, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai começar e conversar com um especialista em crimes cibernéticos e crimes digitais, Luiz Augusto Durso, que está aqui com a gente hoje. Uma honra, obrigada por ter vindo aí. A honra é minha, obrigado pelo convite. Eu sou admirador do trabalho de vocês, então para mim está sendo um privilégio, Cris, Yas e todos os que acompanham esse podcast magnífico que é o Vênus. Obrigadão. O WhatsApp, ele se tornou uma ferramenta indispensável. Ontem a gente percebeu como ela é importante, né? Como o WhatsApp faz falta. E aí é interessante, já vou falar do processo, mas a primeira coisa que a gente tem que refletir sobre ontem é o monopólio do mundo digital. Uma empresa ter praticamente todas as outras, né? O Instagram, Facebook, o WhatsApp, Messenger. Então, o Mark Zuckerberg é o pai da internet, o Bill Gates seria a mãe, né, nesse caso. E quando há um problema com o Facebook, o mundo para. Então, esse é um problema gravíssimo. Os Estados Unidos até está investigando isso para proibir esse tipo de monopólio, porque uma startup do tamanho de um Facebook que cresce, fica milionário, hoje o Facebook tem em média um preço de 700 bilhões de dólares, é o que vale o Facebook. Então eles compram tudo, que foi o que aconteceu na maioria dos apps novos. Uma dúvida, eu sei que todos são do Mark Zuckerberg, mas assim, o fato deles caírem juntos, não existe uma preocupação deles, ou uma vontade deles, ou enfim, eu não entendo muito bem disso, de separar a maneira como essas redes são entregues, porque aí quando uma caísse, não ficaria impossibilitado. Eu soube até que eles tiveram dificuldade porque alguns funcionários que tentavam entrar no sistema para fazer coisas que precisavam estavam logados com o login do Facebook. Como o Facebook estava fora do ar, quer dizer, a própria rede fora do ar impedia a solução da rede. Os funcionários não estavam conseguindo passar o crachá na porta eletrônica do Facebook. Então, todo mundo acreditava que os servidores eram desconectados, eram à parte, né, autônomos, mas aparentemente caiu tudo. Próximo, uma coisa única ou pelo menos interligado. E o problema que eles tiveram ontem foi o maior da história, acredito, da história do Facebook. Muitas horas, né? Muitas horas. Muitas redes ao mesmo tempo. Muitas redes ao mesmo tempo e muitos usuários, porque normalmente é regional. O WhatsApp já caiu no Brasil, agora praticamente o mundo inteiro sem WhatsApp, sem Instagram. Foi tudo. Europa, Estados Unidos, Brasil. Tudo. Então, isso demonstrou o tamanho do problema que eles enfrentaram, 6 horas para arrumar, não é muito rápido. E aí o processo. A imprensa ontem divulgou, um monte de gente vive do WhatsApp. Tem as suas funções profissionais a partir e dependem do WhatsApp. Se você comprovar um dano concreto pela plataforma estar indisponível, o WhatsApp tem que ressarcir. Tem até uma teoria que é do risco-proveito, vale dizer, tem uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nós somos consumidores dessas plataformas, mesmo gratuitas, porque elas remuneram a nossa atividade, não só por coleta de dados pessoais, mas porque elas vendem marketing, impulsionam conteúdo, etc. E como há uma situação de consumerismo ali, como a plataforma cai, isso gera prejuízo, eles teriam que ressarcir. Então, pode ter milhares de processos aí. Pra gente explicar numa coisa mais palpável pra galera. Na verdade, assim, se eu tenho uma padaria e a padaria é minha, então eu posso oferecer o tipo de serviço que eu quiser nessa padaria, né? Eu vendo só pães, ou eu vendo pães de todos os tipos, ou enfim. Mas uma vez que eu tenho esse serviço, eu tenho que oferecê-lo da melhor forma possível. Então, assim, não é que mas o Instagram é dele. Se ele quiser fechar o Instagram nunca mais abrir. Mas se eu quiser fechar minha padaria nunca mais abrir, eu fecho. Mas uma vez aberta, eu tenho que seguir certas regras. Seria mais ou menos isso? Ele tem as regras da empresa para seguir? A tradução seria você fazer uma péssima prestação de um serviço contratado ou pago. Então, o indivíduo contrata um servidor de internet. Acho que vai ficar bem claro agora. Então, o Vênus tem o site. Imagina se o site para de funcionar, cai. Aí você liga para a empresa que hospedou o site e fala, por que nosso site está fora do ar? Nós tivemos um problema do servidor. Então, você vai me reembolsar por essa atividade porque eu pago por isso. Porque o serviço tem que funcionar. Mesma coisa do WhatsApp. A gente não paga, mas utiliza então, e mas essa acho relação. que o que gera confusão na cabeça das pessoas eles estão me dando isso. Na verdade, não. Então. Na verdade, não. Então, é por isso que eu tô falando. Talvez, tipo assim, mas como é que eu vou... Eles estão me fazendo um favor, eu tô usando Entendi. isso. Entende o que eu quero dizer? Porque o servidor, a pessoa entende. Eu paguei... Eles precisam me compensar. E eles dar um não bom estão... serviço. Exato. No caso de Instagram, Facebook e WhatsApp... É gratuito. Então vamos esclarecer como pagamos para usar esse tipo de plataforma e como elas podem valer 700 bi de dólares. Primeiro, coleta de dados. Hoje, aquela máxima famosa que você lê muito na internet, que os dados são o novo petróleo dos tempos modernos, é real, é realidade, não é mentira. Vale muito o monopólio da informação, conhecer o usuário, saber
os likes, compartilhamento, o tempo, microsegundos que você fica em cada conteúdo, assim que funciona, inclusive os algoritmos. O problema é que a invasão da privacidade, né, dessas coletas tem crescido muito. Então, outro dia li um livro sobre coleta de dados de um autor norte-americano, e ele criticava a coleta da alteração da cor da pele, do rosto. Então, como tem uma câmera de selfie em praticamente todos os dispositivos, é possível coletar se sua pele mudou um pouquinho a coloração por causa de um sentimento. Então, você está feliz, triste, e a sua pele muda de cor, e o algoritmo consegue captar essa alteração. E, opa, essa pessoa gostou desse conteúdo, coleta de dados. Então, não é só seu nome, RG, CPF. Vai muito além. Bem que microexpressões. Microexpressões faciais. Inclusive, o Vitor, metaforando, eu ri disso. Sim. Você tem alteração da cor da pele. E smartwatch, batimento cardíaco. Então, por exemplo, talvez as pessoas que estão assistindo não saibam qual é o meu sentimento de estar aqui. Mas Apple sabe, porque tem uma alteração no meu batimento cardíaco. O smartwatch já monitorou e entregou isso para o algoritmo. Então, é assim que a gente está pagando, uma das formas para utilizar esses serviços, em tese, gratuitos. Não são. Tem as nossas digitais, né? Biometria, reconhecimento facial, até a forma que você utiliza, etc. Até 2017, nós aceitávamos um termo do Gmail que autorizávamos a ler todos os nossos e-mails. Era uma máquina, não era um ser humano, era um algoritmo. Mas todo e-mail que você está escrevendo, falando, não, isso aqui é particular, é privado, era lido. Até 2017. Então, Nossa super senhora. recentemente, todos os e-mails trocados por Tava Gmail. lá no aceita os termos e condições. Exato. Você lê os termos e condições? Às vezes sim, é interessante essa pergunta, você vai me colocar numa situação muito difícil, porque eu dou muita orientação de que a própria lei de dados, a LGPD, né, ela tem que mudar a cultura do Brasil, que a gente teria que ler termo de uso. Eu assumo que, em regra, eu leio até para poder criticar, até para poder analisar, ou elogiar, depende, é que em regra você critica, né? Dificilmente o termo é bom no sentido de, não é justo. Ele está coletando só aquilo que ele precisa para a atividade final. Mas eu leio para fazer uma análise, bem que um post meu que viralizou no Instagram no meio da pandemia, lembra quando voltou a febre do Face App? Você poderia se ver de outro sexo, poderia colocar barba, etc. O termo de uso do app Face App era muito absurdo. Primeira versão, em 2019, autorizava eles usarem a sua imagem para qualquer coisa. Então imagina, a empresa é russa. Você sai do aeroporto na Rússia, tem um outdoor da Yasmin fazendo uma propaganda de um perfume, que o Face App teria vendido ali aquela sua imagem. Aí sim, hein, Rússia? Sem te pagar nada. Então, eram absurdos os termos do Face App. A época eu li, e aí o Procon reagiu, tirou o aplicativo do ar. Inclusive, ele notificou o dono do Face App. Sabe o que ele fez? Nada, ele nem respondeu o Procon aqui de São Paulo. Aí Ele não devia estar muito preocupado, né? Ele está na Rússia. Exato. Vai fazer o quê? Mas aí, como a gente mudou esse cenário para tirar esse aplicativo das lojas de download, porque era absurdo. Era ruim para o consumidor, para o usuário. Aquele post, então, que denunciava falando que o Face App ficava com seus dados, era seu. Você viu? Vi pra caramba. Teve, acho que, 70 mil compartilhamentos do aviãozinho no direct do Instagram. Bateu quase 1 milhão de views. Eu vi esse post, eu excluí o aplicativo por causa desse post. Eu fico feliz, então que bom que a gente atingiu, porque a ideia foi um alerta, porque aí aconteceu, o app saiu do ar, o Procon mutou ambas as plataformas de download, Apple Store e Google Store, né, Google Play, e da Android e da iOS, e elas então tomaram 7, 8 milhões de multa, tiraram do ar o Face App. Só que ele voltou no meio da pandemia, renovado, e viralizou de novo ano passado. Um monte de ator começou a pôr, influenciadores digitais, e o pessoal começou a usar. Aí, aí que eu escrevi esse alerta, dizendo que mesmo tendo sido renovado, ainda era um termo absurdo. Porque ele falava assim, só um exemplo, o pessoal falando, mas o que esse termo de uso falava? Imagina um aplicativo que você vai mandar uma foto, e vai se ver mulher, homem, etc. Ele precisa coletar os sites que você navega, histórico de navegação. Ele precisa coletar a sua geolocalização, então onde você utiliza o GPS celular. Tinha uma cláusula que dizia e outros dados. Então não era nem específico, a gente nem sabia, de fato. Até hoje ninguém sabe o que era coletado. Aí eu escrevi exatamente isso. O FBI tinha investigado o Face App. O FBI investigou o Face App? Investigou. Não sabia Tem dessa. a notícia na internet, pessoal. Porque
imagina um aplicativo desse tamanho e ele se tornou febre não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Por isso que o FBI entrou. E acesso a toda a galeria, né? Que você Isso, consegue. é a galeria de fotos. Não é acesso Só a foto que é enviada. É a toda a galeria. Exato. Muitos aplicativos, inclusive de edição de foto, Fazem isso. fazem isso. É. E aí a gente acaba cedendo, né? Porque quer usar. Então, mas aí que volta exatamente a primeira resposta. A que custo? Será que vale a pena? Não seria melhor a gente pôr R$1 lá no Face App e não deixar ele coletar nada? Essa é uma reflexão sobre dados pessoais. Até que ponto vale a pena ter esses aplicativos que são, em tese, ou aparentemente gratuitos, mas a gente está pagando a muito custo. Eu tenho um exemplo prático sobre leitura de termo de uso. Eu fui renovar o seguro do meu carro e aí tinha um desconto absurdo se eu instalasse o aplicativo. Ué, qual o interesse da seguradora que eu tenha um aplicativo no meu celular? Achei estranho, porque 20% de desconto só por eu ter o app. Eu fui ler o termo de uso. E aí autorizava o app a coletar minha velocidade, geolocalização. Eu falei, opa, aqui interessa muito a minha seguradora saber a velocidade que eu estava no dia que eu sofri um acidente, por exemplo. Então eles conseguem monitorar onde você para o carro. O próprio Waze, Google Maps indica, você parou o carro aqui. Ele já põe, né? Até ele fixa no mapa para você encontrar o carro, não perder. Não sei como a gente perde o carro, né? Porque antigamente não tinha celular, ninguém perdia o carro por aí. Mas hoje tem essa facilidade. Mas é um dado pessoal que é arquivado lá no sistema dessas empresas e para elas interessava muito. Então elas me dão 20% de desconto na renovação do seguro, mas se eu for acionar o sinistro num acidente e eu tiver pisado na bola, qualquer coisinha, eles vão usar isso contra mim para não pagar meu carro. Então não valeu a pena o desconto. A mesma coisa plano de saúde, essa coleta de dados de farmácia. Amanhã, a plano de saúde pode falar, olha, vai custar mais caro, você está tomando muito aqui um medicamento que vai desenvolver uma doença, sua saúde vai ficar prejudicada. Você fala, ué, como você sabe isso? Não, você não dá o CPF na farmácia, a gente tem todo o seu histórico de compra. Vai custar mais caro. Então, nem sempre é benefício. É aí que a gente está pagando. Tirando, no caso das redes sociais, além dos dados, tem muito marketing direcionado, marketing digital, que o pessoal acaba impulsionando, pagando, e ali tem uma receita muito grande. Mas a gente paga dessa forma, então não é grátis. É muito caro. É muito mais caro do que as pessoas imaginam. Às vezes não vale a pena. Sim. Essa área de crimes digitais é relativamente nova, né, dentro do direito. Quais são, assim, as novidades dentro da lei que eu vi que tem agora crime de stalking novo? O crime de stalking é do ano passado, artigo 147A do Código Penal. Você perseguiria... É interessante porque o stalking, na verdade, foi uma inspiração. Já tinha sido criminalizado nos Estados Unidos, alguns países da Europa, porque era absurdo. O que acontecia? Uma série que retratou muito bem isso foi a série You, né? A série Você. Nossa, maravilhoso. Inclusive, parece você. Falam que eu pareço. Verdade. Falam que eu pareço ele. Danilo Gentili, falam muito. Não, mas o Yu parece muito. Inclusive, eu vou pedir licença e vou sair daí. Inclusive, parece muito o ator do E quando eu cheguei, eu falei, eu vi no Instagram. Eu falei um negócio, eu via naquele... Instagram. Em julho de... Você estava com aquela 2018? camiseta? Você acompanha? E você sabe que eu fui pro direito digital porque eu adorava essas questões de tecnologia. Eu, quando eu tinha meus 15 anos, eu gostava de invadir meus primos. Foi por isso que eu fui... Eu escolho direito... No MSN? No ICQ primeiro. ICQ. Depois o MSN eu usava porque o MSN deixava você enviar arquivo zipado. Então, o que eu fazia? Pegava um arquivo executável, né, qualquer programa, juntava um arquivinho do Keylogger e mandava ao meu primo. Então, o pessoal não cometia crime porque era para parente, a gente pode, tá liberado. E também a pergunta de segurança do MSN era uma piada. Então, você podia entrar no e-mail das pessoas sempre... Normalmente eu falava que era um álbum de fotos de alguma viagem de família e falava que eu não estava conseguindo... As fotos da festa ficaram ótimas. Isso. Você pode extrair, por favor? Aí, antigamente, o antivírus pouca gente usava, era tudo gratuito, né? Então, era muito fácil. Eu infectava meus primos. E aí eu comecei a falar, poxa, é legal, eu gostava disso. Aí eu falei, será que... Porque eu gostava de tecnologia, eu fui fazer web design, com 16 anos eu já estava... Você é web designer, né? Sou formado em web design desde quando eu tinha 16. Só que aí eu tive um probleminha, porque meu avô era advogado, minha família é tradicional, assim, de advogados, nosso escritório tem 65 anos aqui em São Paulo. E meu pai tinha uma influência muito grande na gente de façam direito, é legal, e etc. Tal. E eu fiquei em dúvida entre TI e o web design, entre TI e direito digital. E aí respondendo sua pergunta sobre como o tema é novo, nos anos 2000, falou muito de direito digital por causa do bug do milênio.
Porque era 1999, todos os computadores, os sistemas, o pessoal achava que quando virasse, ia virar para o ano 1000, não 2000. O computador não ia saber que virou milênio e ia travar todos os servidores, etc. E aí ele foi virava do 99 pro 00, né? Exato. Ele falou, será que vai voltar 1000 anos ou vai para 2000? E aí o bug do milênio foi um grande debate sobre... A gente estava esperando o bug do milênio e o apagão geral, né? E o apagão. Com o bug do milênio poderia... Tudo. E aí eu comecei a ver essa área a partir de 2000, então eu tenho 30 anos. Se você pensar que o Código Penal é de 1940, eu não era nem nascido, é uma área muito nova em relação a todo o direito, né? Que o nosso direito no Brasil é o direito romano. Então vem da história da humanidade, né? Essa é a realidade, é verdade. Então eu optei pelo direito digital por causa da influência da família para o direito e o gosto do TI. E você misturou TI com direito. É, isso mesmo. Isso me ajuda muito a trabalhar, porque na maioria dos casos de direito digital, você falou do stalking, nós temos o crime de vazamento de foto de nudez de terceiro, com a lei da importunação sexual. Então hoje, o indivíduo que pega uma foto de alguém, um nude, e vaza sem autorização, é crime. E até então... poderia ser configurado, né, difamação, que é um crimezinho com a pena, até então era 3 meses a 1 ano. Então imagina um indivíduo, pega uma foto de alguém pelado e vaza na empresa, acaba com a vida daquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, e ele responde por um crime com a pena de 3 meses. Isso não leva ninguém à cadeia, ele pagava uma cesta básica e pronto. Essa era a resposta para esse indivíduo. Não era justo. A lei de importunação sexual trouxe esse crime de vazamento de foto de nudez, e aí a pena é de 1 a 5 anos. Muito mais gravosa, muito mais severa e muito mais justa. Foi por conta do caso da Carolina Dickmann ou nada não, a ver? A Carolina Dickmann foi a primeira lei de crime cibernético. Aí ela está sabendo. Porque foi a primeira lei no Brasil que criminalizou uma conduta relacionada a direito digital, crime cibernético. Foi a lei Carolina Dickmann, que entrou em vigor no Brasil em 2012. Então, desde 2012, a gente tem uma primeira lei assim no penal. E aí ele criminalizou a invasão de computador, invasão de dispositivo informático, é o que diz a lei. Então quem invade computador, servidor e etc. responde por esse crime. A pena era baixa, também era de 3 meses a 1 ano. E esse ano, agora em 2021, tá de 1, mudou. Agora a pena é de 1 a 4 anos de prisão. E por que mudou? Vocês viram as notícias de vazamento de dados. Então 200 milhões de brasileiros tiveram os dados vazados no começo desse ano. Um monte de empresa, Vivo, todas de telemarketing tiveram. Tem um monte de vazamento. Falei, pô, aquele indivíduo que invade essa empresa e vaza essas informações, vai responder por qual crime, né? Qual vai ser? Ele vai pra cadeia? E a resposta era não. A pena dele é de 3 meses a 1 ano. Aconteceu o caso do menino que invadiu o Telegram do Sérgio Moro, né, que vazou depois, isso repercutiu muito, e todas essas penas eram muito baixas, e aí hoje, esse ano a gente mudou. Então é uma área muito nova, muito nova. Bem que eu viajo o Brasil dando palestra nessa área, né, e aí muitas faculdades me recebem e falam, nossa, doutor, é bom você estar aqui e vai estar auditório lotado, porque nós não temos essa matéria na faculdade. Então ainda nem tem essa matéria na faculdade. A minha faculdade aqui que eu fiz foi a primeira que teve o mestrado nessa área, em Sociedade da Informação, ainda não chama Direito Digital. Caramba! Tal. Qual que foi a faculdade? A FMU. Eu fiz a FMU. Da Liberdade? Na Liberdade, isso mesmo. Famosa. O que hoje é... Entre tudo que acontece na internet, quais são os crimes mais recorrentes, mais comuns, assim? Extorsão, com certeza, é o que mais acontece. E aí, ele pode acontecer de várias formas. Ou uma forma autônoma, vocês já devem ter ouvido falar do ransomware, que é o crime do sequestro. Ele criptografa o computador e aí ele pede um resgate em Bitcoin para te devolver as informações. Então, é um vírus, ele infecta a sua máquina e aí você não consegue mais mexer. Se ele liga o computador, aparece uma tela falando que seu computador está criptografado, você quer retomar o acesso, pague em Bitcoin. Esse é um vírus chamado ransomware e ele pega... Em 2017, ele atingiu 100 países em uma semana de maneira simultânea. Olha a proporção disso na internet. E você está navegando, pode sem querer entrar numa página ou receber um e-mail e ser infectado. É por download... Normal, ele é um executávelzinho. Ele pegou recentemente a Renner, que ficou até a loja fora do ar, o virtual, por causa do ransomware. Pegou a JBS, o STJ... Acontece sempre. E é assim, quando eu infecto a sua máquina, a minha máquina, ele vai cobrar R$2.000. Agora, quando ele infecta uma empresa do tamanho da JBS, eles cobram 10 milhões. Eles infectaram, o ransomware, infectou uma empresa chamada Garmin, que desenvolve GPS, smartwatch, etc. Só que eles têm GPS para aeronave, avião. Quando criptografou o servidor da Garmin, voos começaram a serem cancelados. Então não tinha como voar. E aí eles pagaram. No controle do GPS do avião. Eles travaram, o servidor não funcionava, não tinha como decolar. E eles pagaram $10 milhões para esses
criminosos. Então, sem dúvida nenhuma, o top 1 do crime cibernético são o crime de extorsão com esse vírus ranço. Mas se você olhar, tem uma central de denúncia da SaferNet, que é uma empresa de tecnologia que faz... Ela não recebe denúncia oficial, ela recebe só para saber como que está a internet. Ele faz o top 10. E aí lá mostra tráfico de drogas, é muito alto na internet. Inclusive tem um filme maravilhoso, chama Shiny Flakes. Vocês chegaram a ver no Netflix? Esse ainda não. O menino, ele é alemão, e ele entra na Deep Web e vê a loja de droga na Deep Web, que era conhecida como Silk Road, era a mais famosa no mundo. Ele fala, é muito ruim essa lojinha. O menino tinha 18 anos. Essa loja é horrível, não vende bem. O indivíduo não é marqueteiro, dono da Silk Road. Aí o amigo dele desafia, ele falou, então faz melhor. Ele falou, tá bom. Só que ele não criou na Deep Web, ele criou na Surface Web, ele criou na internet mesmo uma loja de droga. Tem até uma série dele, agora fizeram... Qual o nome desse filme? Shiny Flakes é o nome do filme. O nome dele, tem um documentário, eu não lembro o nome. Aí ele criou esse site, ele é alemão, e colocou no Google. Se jogasse cocaína na Europa, você achava o site dele. E ele começou a vender. Ele chegou a vender 100 mil euros por dia. Porque... é muito difícil a investigação no mundo virtual e ele era muito bom de marketing. E é interessante um documentário retratar isso para mostrar como a internet, às vezes, cria, como eu falei, né? Tá no top 1 tráfico de drogas internacional. Como cria essas formas, ele entregava pelo correio. Não façam isso, pessoal, pelo amor de Deus, né? Não vai vender droga na internet, que é crime. Doideira, cara. E ele fazia isso na casa dos pais, morando na casa dos pais. Ele Quantos anos ele tinha? 18, 19, era menino. Ele é entrevistado no documentário, ele conta como ele fez. Mas essa é a prova. É interessante assistir porque eu gostei. Por duas coisas. Primeiro, para mostrar como, às vezes, você tem uma dificuldade enorme na investigação de crimes na internet. Por isso que muitas vezes as pessoas se frustram. Falam, não tem a internet é cheia de impunidade, não tem punição e a lei não se aplica à internet. Existe mesmo essa sensação. Quando a gente entra no Twitter e vê as pessoas se xingando, se odiando, se cancelando, você fala, pô, ninguém é responsável por nada aqui. É a questão das fake news. Ninguém é responsável pelo que está acontecendo. A gente vê uma hashtag, às vezes hashtag com erro de português. Está na cara que aquilo é com robô. E você fala, pô, mas ninguém responde por isso. Então é difícil. Até onde vai a liberdade de expressão, né? É muito difícil a investigação. E aí você cria essas situações. E na verdade, não é nem questionar a liberdade da pessoa se expressar, mas é a pessoa arcar com o que ela diz. Ser encontrada. Exato, O problema acho que não é nem isso. Não é o proibir de falar, mas uma vez que você falou, eu até prefiro que fale. Porque eu acho que você proibir de falar, você inibe o idiota de ser idiota. Eu quero que o idiota mostre pra mim que ele é idiota. E pague por isso. E pague, exato, Eu quero poder achar o idiota, mas eu não quero que o idiota possa ser idiota sem punição. Esse é um dos debates mais difíceis que nós temos hoje. Nós temos um projeto de lei, que é o 2630, que está tramitando no Congresso, que ele tenta regulamentar essa história de fake news, né? Criminalizar, trazer as punições e trazer um monte de responsabilidade para as plataformas. Porque hoje o que a gente percebe é que as redes sociais, elas não fazem uma boa gestão do conteúdo, né? A gente fica em dúvida o que elas podem remover, o que não podem. Às vezes, eu mesmo já tive conteúdo censurado que eu não consegui nem recorrer. E era uma bobagem, eu posso até falar. Teve um caso no BBB 19 ou 20, que o indivíduo... foi o 20, foi o penúltimo. Que o indivíduo era até com a boca rosa. Sim. Que ele chacoalhava a moça e tal. E aí falou, pô, será que ele cometeu crime? Ele passou a mão nela e etc. E eu tava falando bastante porque tinha acabado de entrar em vigor a lei de importunação sexual. E aí eu falei, pô, será que... Mandei para os alunos e pus uma enquete. Foi importunação sexual, não foi, etc. E eles derrubaram esse conteúdo, não por direito autoral da Globo. Derrubaram porque falava que era conteúdo sexual e etc. Então, que critério é esse, né? Que eles removem o meu conteúdo, que é didático, para aluno responder, e às vezes tem um conteúdo que está na cara, que é pedófilo, etc., e não sai do ar. Então, eles têm muita difuldade. O algoritmo não sabe identificar muito bem, né, as situações. E é falho, né? O algoritmo é bom para direito autoral, é impecável, funciona muito bem, mas quer um exemplo gravíssimo de algoritmo? Teve uma matéria da BBC Londres que apontou que alguns algoritmos das principais redes sociais, eles são uma via de mão única. Então, por exemplo, vamos supor que eu entre em alguma dessas plataformas de streaming e comece a procurar vídeo de pedofilia. Em vez da plataforma me entregar um conteúdo saudável, dizendo isso é crime, isso é ruim, não faça isso, e etc., ela começa a me entregar conteúdos relacionados ao meu gosto, mesmo ele sendo muito ruim ou não saudável, até violento. Isso é ruim.
as plataformas, né, os algoritmos vão evoluir, não tenho dúvida, mas ainda não evoluem nesse sentido, de perceber que, por exemplo, um usuário que tem 15 anos e está procurando um conteúdo como a época Baleia Azul, de autolesão corporal, de suicídio, que deveria entregar um conteúdo dizendo, procure um profissional, isso aqui é perigoso, você está com depressão? Fala com um psicólogo. Não, ele, em regra, tá? Ele começa a te afundar mais ainda com esse tipo de conteúdo, porque o objetivo, em regra, em tese dos algoritmos, é um só. É entregar mais do que você procura. E que você ficar online o maior tempo possível. Ele só quer que você fique online. Se você sair da plataforma, é ruim. E compete, né, entre plataformas. Então, com mais tempo conectado, melhor. Por isso que eles estão incluindo notícia dentro do Facebook, os games. Hoje você tem live dentro do Facebook de games, né? Dentro da plataforma, porque quanto mais tempo a pessoa online, melhor para a plataforma. Isso nem sempre é bom. A Twitch também tem uns banimentos, assim, que são absurdos, né? Porque às vezes acontece uma situação, por exemplo, apareceu sem querer uma criança na live que é a irmãzinha do cara que tá jogando. Não pode. A Twitch bane esse cara pra sempre. Tudo que você conquistou ali, todos os pontos, toda a grana que tá lá, acabou. Baniu porque apareceu. Não analisou a situação. É injusto. Então, sim. Então tem muito aí a construir. Eu não entendo como é que é construído a análise de um algoritmo. Como é que é programado isso? No Facebook, já perguntaram várias vezes pro Mark Zuckerberg, eles deixam numa caixa preta, ninguém sabe direito como funciona, eles dão dicas às vezes, tem até um Instagram para dica de marketing digital, que eles falam, isso aqui tá indo melhor, que nem o Reels. Atualmente todo mundo sabe que engaja melhor porque entrega melhor, o alcance é maior. Então às vezes eles dão umas dicas. Agora o carrossel tá indo bem. O carrossel, várias fotos exatamente, juntas. porque ele entrega de novo. Mas não seria difícil você criar um local para recurso, como é a justiça. Você foi condenado, tá errado? Recorre. Eu acho injusto? Recorre. Agora, porque eu, o usuário, ou seja, quem for, não tem a chance de dizer ao Twitch, nesse caso, poxa, foi a minha irmãzinha que apareceu sem querer, não é justo. Olha aí de novo, né? Analise com calma, exatamente. Imagina, tem no Twitch algumas regras de telefone celular, CPF, se aparecer, tá banido, acabou. Não tem direito de recorrer. Você pode, vamos supor que você queira ajudar uma criança carente e fale uma chave Pix, que pode ser um telefone celular dessa criança dizendo, doem pra ela, o número é tal, você é banido por isso, é justo? Não é. Então, a regulamentação das redes sociais também é importante. Muita gente, principalmente os jovens, assim, que adoram, amam, como eu amo, as redes sociais, até você vê isso muito quando a gente fala de criptomoedas. Fala, não vem com essa história de regulamentação, pelo amor de Deus, porque vão estragar a plataforma. E não é isso. É o equilíbrio, né? Porque muitas vezes ele vai sentir na pele como pode ser injusto dele ser banido e nunca mais poder recorrer. E aí ele vai ter que contratar um advogado para entrar na justiça, que também é ruim, porque o judiciário já está sobrecarregado. A gente não tem que levar tudo que está na internet para o judiciário, para um juiz decidir. A plataforma podia ver que estava errado, ou, no seu caso, o indivíduo passou sem querer e devolveu o acesso. Então, a regulamentação nem sempre é ruim. Nem sempre. Que nem criptomoeda. Se regulamentar, você vai ter investimento, você vai ter startups e tal. Sem regulamentação, tem insegurança jurídica. Então, puxa, eu vou investir $1 milhão numa empresa que recebe Bitcoin. Eu vou investir nos Estados Unidos, que está regulamentado, ou no Brasil, que pode ser proibido do dia para a noite. Ele não investe. Então, nem sempre a regulamentação é ruim. Pode ser péssimo. Então, o indivíduo pode querer regulamentar uma inovação e sepultar a tecnologia.